Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os nossos corações. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas e nos traga muita alegria e muita paz. Hoje vou ler aqui uma parte da Palavra de Deus em Tiago, no capítulo 2, o verso 14 até o verso 26, onde fala: a fé sem as obras para nada aproveita. Vamos comentar um pouco sobre esse assunto aqui, tá bom? Então diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Paramos aqui então. Então, aqui Tiago nos quer transmitir uma mensagem através desta palavra, que falando sobre a fé e sobre as obras. Primeiro nós precisamos entender o que é fé. O que é a fé? A fé é um sentimento de crença em algo ou alguém, mesmo quando não há evidências que comprovem a verdade da crença e a forma que cada pessoa enxerga a verdade. A fé pode ser definida como a convicção da existência de coisas que não se veem, a confiança no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. A fé é constituída por 4 elementos básicos: confiar, crer, depender e obedecer. Muito bem. Então a fé é um sentimento de crença em alguém, em algo ou alguém. Nós precisamos ter fé e crer que Deus existe. Certo? Agora, as obras que fala aqui, elas não têm nada a ver com salvação, como alguém imagina que nós temos que praticar obras para salvação. Não. Nós não precisamos praticar obras para salvação. Nós praticamos obra porque temos fé. E praticamos obras porque somos salvos. Pode alguém praticar obras sem ter fé? Obras materiais. Vamos falar de obras materiais. Ajudar o próximo. Matar a fome de alguém. Vestir alguém, como nós lemos aqui, né?
pode alguém sem ter fé fazer isso? Pode. Pode um ateu, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, que nega a existência de Deus, ter boas obras materiais? Pode. Eu conheci alguns que não acreditavam em Deus, não acreditam em Deus, nega a existência de Deus e, no entanto, são pessoas de caráter, são pessoas que têm um coração bom e ajudam o necessitado, ajudam o próximo, mas ele não tem fé, mas ele tem obras. Então, as obras, para nós praticar obras, não precisa nós crer em alguém, ou crer em Deus, ou, enfim, ter fé. Basta nós querer, basta nós ter um coração bom, basta nós entender a necessidade do nosso próximo. Agora, é impossível alguém que tenha fé e creia em Deus, que ele não pratique obras boas, obras materiais, como isso que estou citando, por exemplo, matar a fome de alguém, vestir alguém, ajudar alguém, alcançar a mão para alguém, ou, enfim, praticar obras boas. É impossível alguém que tenha fé, que creia em Deus e não pratique essas obras. Ou alguém acha que tem fé, acha que crê em Deus e não pratica essas obras, achando que tem a fé, mas não tem obra, mas ele não tem fé, ele não crê em Deus. Porque toda aquela que crê em Deus, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, automaticamente ele vai praticar boas obras. Então a fé traz as obras. Quem tem fé pratica obras boas. Se não pratica obra boa, não tem fé, logo não crê. Tá certo? Então, fé é um sentimento de crença em algo ou alguém. Nós cremos que existe um Deus, sim. Temos certeza que Ele existe. Mesmo quando não há evidência, não vemos Ele. Nós não vemos Deus. Nós não vemos Jesus Cristo nos nossos dias atuais. Os discípulos, os que viveram na época dele, viram Ele, conviveram com Ele. Mas nós, na atualidade, não vemos Deus e não vemos Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Ele existe. Nós cremos nele. Quando nós cremos nele, logo nós praticamos obras. Então essa fé sem obras aqui que Tiago está dizendo, esta fé morta que Tiago está dizendo, seria quem acha que crê em Deus, acha que serve a Jesus Cristo, acha que conheceu a Jesus Cristo, mas ele se engana a si próprio. Por que Abraão ofereceu Isaque? Aqui nós vemos. Abraão foi justificado pela obra de ter oferecido seu filho. Mas por que ele ofereceu? Porque ele creu em Deus. E ele sabia que Deus era capaz de até mesmo das cinzas ressuscitar ao seu filho Isaque. Por isso que ele ofereceu. Porque se Abraão não cresce, talvez ele não ofereceria seu filho. Mas ele ofereceu porque ele creu. E por ele crer, ele praticou a obra. Ele confiou. Quando nós cremos, nós confiamos. Quando nós confiamos, nós servimos. Por isso que a fé ela é constituída por 4 elementos. 4 elementos básicos. Primeiro é confiar. Abraão confiou em Deus. Por isso ele praticou a obra de oferecer o seu filho. Segundo lugar, ele creu. Nós temos que crer. Então, é a fé constituída por 4 elementos básicos. Confiar. Abraão confiou em Deus. Eu confio em Deus. Você confia em Deus. E por nós confiar, nós praticamos obras. Por isso que a fé sem as obras é morta. Então, quer dizer, não creu. Não confiou. Por isso que não pratica. Agora, então, confiar, crer, ele confiou, ele creu e ele dependeu de Deus. Eu dependo de Deus, você depende de Deus, nós dependemos de Deus. Logo, nós obedecemos. Quem confia, crê.
quem crê depende, e quem depende obedece. Então esses são os 4 fundamentos, quatro elementos básicos da fé. Então quando eu dependo, eu obedeço. Obedecendo, eu pratico obras. Então, é por isso que nós praticamos as obras. As obras são o resultado de uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Por isso que a fé sem as obras, ela é morta, porque ela não é verdadeira. Certo? Quando a fé é verdadeira, então há obras. É a mesma coisa que nós pegar eu não entendo muito de agricultura, de enxerto de plantas, mas se nós pegar um ramo de um zambujeiro bravo ou de uma uva brava e enxertar esse ramo numa uva boa, logo essa uva, esse ramo que era de uma uva brava, que só produzia uva brava, ele enxertado num tronco de uma videira verdadeira, ele vai produzir uvas. Por que ele vai produzir uvas boas? Porque ele vai receber a seiva que vem do tronco, da seiva verdadeira que vem do tronco. Então, automaticamente, ele estando enxertado lá, ele vai produzir, esse ramo vai produzir uvas. Mas ele está produzindo uvas por causa da sua própria capacidade? Uvas boas? Não. A sua capacidade produzia uvas ruins. Mas assim que ele foi enxertado na videira boa, ele começou a produzir uvas boas. Certo? Então, essa aqui seria a fé verdadeira, né? A fé verdadeira é demonstrada em obras boas. Quem tem uma fé verdadeira pratica obras boas, mas não que essas obras tenham algum significado para a salvação. Não. Salvação, a obra não é para salvação. As obras são os frutos de uma pessoa que tem fé e crê em Deus. Por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então, diz que tem fé, mas não pratica a obra boa, que fé que tem? Não tem fé. Agora, se tem fé, então a fé verdadeira, aí demonstra em obras boas, né? E outra coisa, nós vimos aqui em João 3, 20 e 21, diz assim, porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz, e ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Obras má. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras boas sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando nós cremos, nós temos fé. Tendo fé, nós produzimos obras, frutos dignos de um cristão, frutos dignos de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus. Então é isso que Tiago estava dizendo aqui nesta carta que ele escreveu aqui. Porque se nós for olhar aqui, alguém vai dizer, mas daí dá contradição com Paulo, porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé e que as obras não servem para a salvação. E realmente, para a salvação elas não servem. Né? Para a salvação não, nós não praticamos obras para se salvar. Né? Porque está escrito lá, né? Nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, né? E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós não praticamos obra para salvação, nós praticamos obra porque nós temos fé e cremos em Deus. É por isso que praticamos obras. Olha só, em Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 13, fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. Então, não adianta fazer obras, né? A obra não é para salvação. A obra
é só a consequência de alguém que crê. A obra, as obras, é a consequência de alguém que crê. Né? Creu, tem fé, pratica a obra. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e deixe seu comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.